Abraão dá início à história do povo hebreu. Ele teve a sua fé testada em um dos momentos mais dramáticos da Bíblia Sagrada. Por causa desse teste, Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Sem dúvida nenhuma, a história de Abraão é uma das mais emocionantes e fascinantes da Bíblia Sagrada. Eu sou o Rodrigo Pereira e eu quero contar essa história a você. Seja bem-vindo ao canal Articulador. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe ele com seus amigos. Abrão cresceu na cidade de Ur dos Caldeus, que estava localizado na parte sul da região da Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates. Ur tinha muitas atividades e edificações, entre elas foi erguido um grande muro ao redor de toda a cidade, para evitar com que as civilizações inimigas viessem a atacá-la. O centro da cidade de Ur eram os mercados. Lá, os comerciantes se reuniam para fazer os seus negócios e, é claro, discutir sobre as notícias que andavam na cidade. Abrão casa com Sarai e parte em viagem juntamente com seu pai Terá, o seu sobrinho Ló e mais alguns servos que faziam parte da família até se estabelecerem na cidade de Harã. É bem provável que eles tenham viajado seguindo um arco de terra chamado Crescente Fértil. Essa terra era uma das partes mais abundantes da região da Mesopotâmia. Mesmo em meio ao deserto, você encontrava pastos verdejantes e uma grande quantidade de água. Por isso que a maioria das civilizações se estabeleceram no Crescente Fértil, por ser uma região muito rica e abundante. O capítulo 12 de Gênesis é o momento que a história de Abrão é dividida em duas partes. É o momento que Deus faz o chamado a ele. Ele tem 75 anos de idade e Deus aparece e diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Abrão prontamente ouve a voz de Deus e parte em uma viagem, levando a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e mais algumas pessoas que faziam parte da sua família. Eles vão até uma região chamada Canaã, se estabelecem lá e Abrão começa sua vida com a sua esposa Sarai e ali ele começa a adquirir gado, terra, fazenda, até que a fome assola aquela região. Ele é obrigado a partir de Canaã e ir até o Egito. Ao retornarem do Egito, Abrão é um homem bem-sucedido, possuindo muito ouro, prata e muitos animais. O seu sobrinho Ló também chegou a enriquecer, e por causa da riqueza desses dois homens, os pastores de Ló com os pastores de Abrão entram em conflito por causa da terra, e eles dizem o seguinte: não tem como mais continuarmos juntos, então eles decidem se separar. Ló vai para a cidade de Sodoma e Abrão vai para a cidade de Hebrom. No capítulo 15 de Gênesis, Deus novamente aparece a Abrão em sonhos e lhe faz promessas. Abrão argumenta com Deus dizendo o seguinte: como eu serei pai de uma grande nação, sendo que eu ainda não possuo filhos? Em um dos momentos mais emocionantes, Deus chama Abrão para sair da sua tenda e diz o seguinte: olha para cima, Abrão, e tente contar a quantidade de estrelas que você vê, se é possível contá-las. Assim será a tua descendência. Muitos anos havia se passado do capítulo 15, quando Deus apareceu a Abrão e lhe fez promessas. Sarai não conseguia gerar filhos, então ela teve a ideia de pegar a sua serva egípcia chamada Agar, oferecer ao seu esposo para que ele se deitasse com ela e então pudesse gerar um filho. Dessa relação nasceu o primogênito de Abraão, chamado Ismael. Quando Deus apareceu a Abrão pela primeira vez e lhe chamou, ele tinha 75 anos de idade. 24 anos se passaram. Agora Abrão está com 99 anos de idade. E Deus resolve visitá-lo novamente, lhe faz promessas e muda o seu nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Os nomes nos tempos bíblicos eram muito importantes. Não era simplesmente para chamar uma pessoa, mas eles acreditavam que o nome definia o caráter ou até o destino de uma pessoa. E sabendo disso, Deus resolve mudar o nome de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, para lhe dizer: estou lhe mudando o nome para que você não se esqueça da promessa que eu fiz a você
há 24 anos atrás. Eu vou colocar aqui nos cards um vídeo sobre 5 curiosidades bíblicas. Assim que você terminar de assistir esse vídeo sobre a história de Abraão, você assiste esse vídeo que vai enriquecer muito o seu conhecimento. Em um belo dia de sol, Abraão está sentado à porta da sua tenda nos carvalhais de Manre, quando ele avista 3 homens passando sobre as suas terras. Imediatamente ele se levanta e vai de encontro a esses homens e faz um convite para que eles fossem até a sua casa e se hospedassem lá. Quando eles entram na sua casa, Abraão disse para sua esposa Sara que ela deveria preparar um bolo para recepcionar aqueles hóspedes. O que Abraão não desconfiava é que não eram 3 homens, eles eram 3 anjos. E um deles guardava uma mensagem que Abraão estava esperando há quase 25 anos o cumprimento dela. O nascimento de um filho gerado por ele e pela sua esposa Sara. Abraão se assentou com aqueles homens e ali eles começaram a fazer um banquete e a conversar. Um dos anjos disse para Abraão: "Onde está sua esposa Sara?" Ele respondeu: "Está aí dentro da tenda." O anjo disse: "Ela vai ter um filho." Sara imediatamente ao ouvir isso sorriu. Ela não acreditou, porque ela pensou assim: o meu esposo Abraão já é avançado em idade e como que eu vou ter um filho, sendo que eu nunca gerei e eu também sou avançada em idade? Por causa do riso de Sara, o anjo diz: "Ela vai ter um filho e vocês deverão colocar o nome de Isaque, que significa riso." Depois desse dia, passados-se alguns meses, Sara engravida de Abraão e ela tem um filho e coloca o nome de Isaque, que significa riso, para relembrar o momento em que ela não acreditou na palavra de Deus, e também riso significando que agora ela tinha motivos para sorrir mesmo em sua velhice. O capítulo 22 de Gênesis, sem dúvida, é um dos momentos mais emblemáticos da vida de Abraão e de toda a Bíblia Sagrada. Após passar 25 anos da espera do cumprimento de uma promessa, quando tudo está aparentemente resolvido, Abraão já é um homem estabelecido financeiramente e tem a sua maior promessa, que é o seu filho, Deus resolve aparecer novamente a ele e diz o seguinte: "Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e me oferece no Monte Moriá, em uma das montanhas que eu vou te mostrar." Abraão mais uma vez ouve a voz de Deus. Acorda de madrugada, preparou 2 servos, preparou o jumento, a lenha, chamou seu filho Isaque e eles partiram em direção ao Monte Moriá. Depois de 3 dias caminhando, Abraão levanta os seus olhos e vê de longe o Monte Moriá. Lá seria o grande teste da sua vida, o momento que o colocaria de vez em toda a história da humanidade. Quando eles chegaram ao pé do monte, Abraão deu a seguinte informação para os seus servos: "Vocês 2 fiquem aqui com o jumento, que eu e o meu filho Isaque vamos subir até o cume do monte, vamos adorar a Deus e depois de adorar, nós vamos retornar até aqui a vocês." Abraão começa a subir o Monte Moriá com seu filho Isaque. E aqui está registrado um dos momentos mais fascinantes da Bíblia Sagrada, quando Isaque olha para o seu pai Abraão e diz: "Pai, eu estou vendo o fogo, o cutelo e a lenha, mas onde está o cordeiro?" Abraão, sem hesitar, responde para o filho: "Filho, Deus vai preparar para si um cordeiro para o holocausto." Ao chegar ao local indicado, Abraão prepara um altar. Ele coloca a lenha em cima do altar, amarra o seu filho Isaque e o deita-o sobre o altar. Neste momento, Abraão está diante de um dos maiores dilemas da sua vida: em obedecer a Deus, mas sacrificar aquilo que ele mais amava e que ele esperou por quase 25 anos para se cumprir. Abraão, sem hesitar, ele pega o cutelo, levanta e quando ele vai sacrificar o seu filho, o anjo aparece e diz: "Abraão, não faça danos ao moço, porque agora eu sei que você temes a Deus." Neste momento, Abraão vê um cordeiro que Deus havia preparado naquele momento. Abraão então desamarra o seu filho Isaque e, como ele havia dito para aqueles 2 servos, eles descem do Monte Moriá depois de terem adorado a Deus. Desde quando Deus chamou Abraão, ele foi acostumado a viver grandes desafios.
e também acostumado a ter muitas vitórias. Entre os grandes desafios estava a espera de 25 anos pelo cumprimento da promessa. E por que não dizer do maior desafio da sua vida, aquele em que Deus pediu para que ele sacrificasse Isaque. Mas o que Abraão não sabia é que a vida ainda lhe reservava um grande desafio: a perda da sua esposa Sara aos 127 anos de idade. Abraão chorou a perda da sua esposa e comprou uma cova em Macpela e a enterrou. Passado algum tempo depois, o grande patriarca Abraão, o pai da fé, vem a falecer aos 175 anos de idade. Ismael e o seu outro filho Isaque o enterraram juntamente com Sara em Macpela. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, compartilhe este vídeo e deixe o seu comentário aqui. E até o próximo vídeo.